Queridos irmãos, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui podendo conversar com vocês nesse momento difícil, mas importante pelo qual o planeta vai passando. Hoje nós vamos conversar durante alguns minutos sobre a fé. E desde já eu deixo assim o abraço fraterno de toda a casa de Isaac Lima a todos os irmãos presentes. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje lendo uma página do livro Minutos de Sabedoria. É a lição 255, preparando para a nossa prece inicial. A lição 255 começa assim: aprenda a dirigir palavras de louvor a tudo o que é belo e bom. Não retenha seus sentimentos de gratidão e louve tudo que contribui para a beleza e o bem-estar da humanidade. Não se cale diante do que é belo. Dê expansão ao louvor que provém do seu íntimo em favor das pessoas e coisas. A gratidão traz também alegria à vida. Cultive a virtude do louvor espontâneo e sincero, e você aumentará o número dos seus amigos. Então, assim, meus irmãos, depois dessa leitura inicial, nós vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos iniciar o nosso estudo. Querido Jesus, agradecendo por esse momento em que podemos nos expressar e refletir sobre o Teu Evangelho de luz. Que as Tuas bênçãos possam nos fortalecer, que os nossos pensamentos gerados de paz e amor possam ser levados a quem necessita, perto ou longe de nós. Que nesses breves minutos que estaremos juntos, possamos, Senhor, formar uma corrente de luz, de amor e de pensamentos positivos. Que a Tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o nosso tema, como eu falei, trata da fé. E nós vamos dar continuidade fazendo alguns comentários sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, né? Passamos por um momento singular na história do nosso planeta. E para nós também, enquanto espíritos. E esse momento singular necessita muito desse elemento, fé, para que nós nos mantenhamos em equilíbrio, para que nós possamos nos manter firmes, aguardando o desfecho, para que saiamos melhores. Porque não adianta a gente passar por todo um processo e continuar como nós éramos. Esse processo precisa alavancar e extrair de nós tudo aquilo que está guardado, né? A paciência, a tolerância, a caridade, todas as virtudes, todas elas residem em nós. São como diamantes incrustados em nossas almas. Mas nós precisamos fazer com que isso ecloda através da nossa vontade, através do nosso esforço. E nessa noite de hoje nós vamos conversar sobre a fé. Nesse primeiro instante eu gosto muito, sempre, de poder, assim, ler o trechinho do Evangelho para que as pessoas todas que estão vendo e ouvindo saibam do que é que nós vamos conversar. Então eu vou ler
Esse texto está no capítulo 19, item 1. Para muitos já é conhecido, né? Deixa eu... Pronto. O capítulo 19 tem como título A Fé Transporta Montanhas. Então diz assim, no item 1, Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam o curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros, expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso quem anotou foi Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, nosso tema de hoje gira em torno desse debate a respeito da fé. Inicialmente, né, nós vamos buscar entender de que tipo de fé nós estamos falando e como é a fé que a doutrina espírita, como é a fé que a doutrina espírita, a que fé a doutrina espírita se refere. Então, será que a fé que nós falamos é aquela fé da qual nós estamos falando, da qual Jesus se posicionou? É aquela fé simplória, aquela fé cega que não questiona, que aceita sem pensar? Ou é aquela fé vacilante que não tem tanta certeza, né? É a fé daquela alma que não tem tanta convicção e que muitas das vezes, antes mesmo de dar continuidade àquilo que deseja, já está se dando por vencida? Ou é aquela fé vaidosa e orgulhosa, né? Você achar um filho especial de Deus e que Deus também, por sua vez, está a serviço dos seus desejos? Ou será que nós estamos falando de uma fé robusta, de uma fé que confere perseverança, energia, recursos necessários para que se possa vencer os obstáculos e se conquistar aquilo que é o objeto do desejo? E nós não estamos falando aqui de coisas materiais, né? Embora ainda seja muito comum nós colocarmos os nossos desejos e a nossa fé ardente na busca de algo material. Lembremos que, de um modo geral, a fé, né, até como o próprio Espiritismo compreende, né, é essa fé robusta, firme, mas ela é uma conquista da alma. Essa fé não se faz como um passe de mágica. É uma conquista. É uma luta que nós travamos conosco.
é algo que nós buscamos com a certeza de que esse algo, que é a fé, serve como combustível e alavanca para o nosso progresso espiritual. A fé é uma virtude, né, fundamental para que a gente possa desenvolver em nós energia e força, como nós dissemos no início, para as lutas do dia a dia, para os obstáculos, para que nós possamos vencê-los buscando recursos da nossa inteligência, recursos que estejam, né, junto a nós. Mas essa fé, né, ela deve ser uma fé ativa. Não é uma fé apenas, né, sentimento, ou uma fé estática. Quando eu desejo alguma coisa e eu tenho fé, eu preciso me colocar também em movimento. Eu preciso também buscar, além do desejo, além das orações, eu preciso mover-me. Tem uma passagenzinha de Tiago, né, no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: mas para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, deve estar associada às ações do nosso dia a dia. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha como é que Tiago, né, já ao tempo de Jesus, sinalizava, né, nessas suas anotações, né, a importância, porque muitos irmãos às vezes dizem assim: não, fé eu tenho até de sobra. Por que certas coisas eu não tenho, ou não consigo, ou eu tenho tanta dificuldade? Porque falta o exercício. Porque falta mexer-se. Kardec, né, Emmanuel, também assinala no livro Fonte Viva algo semelhante, dizendo assim: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, pois o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Olha como é que Emmanuel coloca isso para nós, meus irmãos. Vejam como ele coloca a importância das obras, né? Da obra, da ação nossa. E ele vai mais longe, da ação nossa em prol do nosso próximo, não só de nós. A importância que tem nós nos mexermos, nós buscarmos, né, através do exercício, fortalecer-nos diante da fé. A fé, né, a gente fala assim, né, como se pudesse qualificá-la, né? A fé verdadeira, né, ela é sincera, ela é calma, ela é paciente, né? Ela se apoia na inteligência e na compreensão dos fatos, de tudo aquilo que se processa, para que o nosso desejo, né, possa acontecer. Enquanto que a fé vacilante, né, sente a sua própria fraqueza. Mas nós não estamos falando da fé vacilante, né? Nós somos espíritas, nós conhecemos, nós temos às vezes alguns irmãos espíritas que passam por esse momento e se sentem angustiados, se sentem às vezes deprimidos, e aí a gente fica perguntando. Durante muitos anos, muitos e muitos anos, alguns mais de 40 anos, vem estudando a doutrina espírita. Esse momento pelo qual nós estamos passando é um exercício para a nossa fé, porque nós nos preparamos para passar por esses momentos. Não falando isso com orgulho, nos achando melhor do que alguém, mas nós recebemos a preparação do conhecimento, recebemos as lições da paciência, da tolerância. É fácil? Não, ninguém está dizendo que isso é simples, mas nós recebemos a tolerância
e um pouco de tempo para exercitar. E esse momento pelo qual nós estamos passando são os momentos de prova, que todos nós, espíritas, sabíamos e sabemos que aconteceria. Então, para nós é fundamental que nós utilizemos todo esse cabedal de conhecimento que nós adquirimos para que nós possamos vencer, sair, como eu disse lá no iniciozinho, sair desse momento mais fortes, mais equilibrados, mais convictos e com a certeza de que tudo aquilo que nós aprendemos através da doutrina espírita nos fortaleceu, serviu para que nós conseguíssemos caminhar, mesmo diante de um momento assim tão difícil. Dando continuidade ao nosso estudo, tem uma passagenzinha de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, também no item 19, também no capítulo 19, no item 7, que diz assim, fala sobre a fé, como deve ser a nossa fé, como deve ser a fé do Espírito. Então ele diz assim, fé inabalável, que deve ser a nossa, nós espíritas, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então Kardec aqui já fala de uma coisa interessante, A fé não pode estar desassociada da razão. Não pode ser uma fé que aceita tudo porque simplesmente é um dogma. Não. Kardec nos exorta, nessa fala, que a fé, para ela ser firme em nós, ela deve, em qualquer época da humanidade, enfrentar a razão de frente. Porque fé e razão andam de mãos dadas. Elas não são, como alguns pensam, ou alguns colocam, não são elementos que não tenham um caminho comum. A fé e a razão se fortalecem para que nós possamos atuar com ela de forma equilibrada. Não pensemos que a fé é um artigo, como eu falei anteriormente, é um artigo simplório, é apenas um dogma. Porque a fé raciocinada e robusta e firme, como nós falamos no início, ela pode produzir o que no passado nós chamávamos de prodígios, mas que nós sabemos hoje, através do Espiritismo, que é a movimentação dos fluidos, através da nossa vontade, através do nosso desejo e do nosso pensamento. A fé, ela tem um poder que nós ainda desconhecemos totalmente. Nós temos até uma ideia, mas nós desconhecemos a amplitude dela. Certa vez, lá no centro, nós estávamos no ano passado, na reforma do Estatuto, e no final nós fizemos uma reunião e um irmão que estava presente, um dos mentores, ele deu uma comunicação interessantíssima, que isso serve muito para esse momento. Que ele disse assim, na comunicação original, ele disse assim, vocês não têm ideia o que cada letra ou palavra atinge, a quem atinge. Vocês não têm ideia da profundidade, da amplitude de tudo que vocês estão fazendo. E nós não temos também em relação à fé, a ação da nossa vontade associada à fé. Basta um desejo firme, sincero. E nós podemos, às vezes, curar. Mesmo que não na presença, nós podemos transformar
Mas, infelizmente, como eu disse, nós às vezes estamos presos muito às questões materiais, e a nossa fé fica circunscrita àqueles desejos, né, que, na condição que nós temos, são legítimos, mas não deveriam ser os únicos. Né? Nós colocamos a nossa fé para obter os bens materiais, mas não deveriam ser os nossos únicos objetivos. Eu selecionei umas frases interessantes que eu gostaria de ler só para dar encaminhamento aqui no nosso estudo. Uma delas diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Então veja bem, meus irmãos, através da nossa fé sincera, da nossa fé robusta, não a fé vacilante, não a fé vaidosa, a nossa fé firme, nós podemos, através da ação dos fluidos, né? Como assim, como eu disse no início, né? Podemos auxiliar a quem necessita. Nesses momentos de dor pelos quais nós estamos passando, se nós tivermos, né, ou buscarmos através da nossa fé, né, e através do nosso conhecimento que nós temos da doutrina espírita, canalizar o nosso desejo com a ação, na ação dos fluidos, nós podemos auxiliar, nós podemos curar, nós podemos mitigar a dor. Tem uma outra frasezinha interessante aqui que diz assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Onde é que nós vemos mais isso? Na nossa casa espírita, né? Nos passes. Onde o companheiro muitas das vezes ele vai buscando, né, um lenitivo, e dependendo também das suas condições espirituais, né, dependendo, como se diz, né, do seu merecimento, ele muitas das vezes obtém a cura. E nem sabe, porque muitas das vezes ele associa aquilo dali: bom, eu tomei meus medicamentos, foram os medicamentos que me ajudaram. Sim, os medicamentos fizeram a parte dele. Mas o passe magnético atua diretamente no nosso perispírito. Ele não atua só no corpo físico. Ele atua na raiz dos problemas. Interessante, né? Mas ele atua na raiz dos problemas. E aí o que acontece? A ação magnética, muitas das vezes, tendo o merecimento, né, essa ação magnética auxilia o irmão e faz com que ele tenha a melhora ou a cura. Ainda uma frase: assim, aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida ao bem, operar a cura. Acabamos de falar, né? Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhais fé. Então vejam que coisa interessante ali na passagem de Jesus. Jesus mostra aos apóstolos que eles tinham plena capacidade, porque eles recebiam, né, da fonte pura o Evangelho, que era o próprio Jesus, através das suas ações e das conversas que eles tinham, né, o próprio Jesus ministrava a eles isso, ao vivo, vamos dizer assim. E mesmo assim, eles não tinham ainda se fortalecido ao ponto de poderem auxiliar aquele jovem que necessitava. Caminhando um pouco mais nos nossos comentários, né, nós vamos voltar um pouquinho ao que nós falamos anteriormente, que é a fé e a razão.
como nós dissemos, a fé não pode andar desassociada, né, da razão. Elas precisam andar juntas, porque a fé sem a razão é fé cega. E a fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificação. O verdadeiro passa como falso e vice-versa. Né? Se choca quando existem as evidências, não aceita quando existem as evidências de que algo, né, não é verdadeiro. Levada ao excesso causa o fanatismo que muitas das vezes nós vemos, né? Irmãos que são manobrados pelo fanatismo exacerbado. Mas aquilo começou num processo de fé cega, sem a busca da compreensão do porquê determinadas coisas funcionam e como elas funcionam. Já a fé raciocinada, que é a fé verdadeira, a fé robusta, né, que precisa, né, como nós comentamos no início, né, ela se baseia na verdade, na evidência dos fatos. Né, ela não teme o progresso. Veja bem, de Kardec para cá, quanta coisa mudou, quanta coisa se ampliou na nossa visão do mundo espiritual. E por isso a fé, né, a fé raciocinada se escandalizou. A nossa fé raciocinada se escandalizou, deixou de existir porque nós compreendemos melhor através dos livros de André Luiz, né, dos depoimentos de Emmanuel e de outros espíritos. A gente fala dos mais conhecidos. Através dos depoimentos deles, nós conhecemos melhor como funciona, como é a vida no mundo espiritual. Por isso nós nos chocamos, a nossa fé ficou de lado? Não. A nossa fé ficou fortalecida. Porque tudo aquilo que era obscuro foi se clareando e foi nos dando mais certeza daquilo que nós compreendíamos inicialmente de forma acanhada, agora compreendemos de forma mais ampliada. E aí, meus irmãos, voltando ao início do estudo, ao início do tema, quando Jesus ele fala, né, sobre a possibilidade, né, da fé remover montanhas. É uma figura que Jesus usa, né, para mostrar o seguinte, né, a nossa fé verdadeira remove as montanhas, sim. Mas a que montanhas Jesus se referia? São as montanhas dos vícios, da nossa resistência ao bem, da nossa má vontade, da nossa preguiça, né? Daquilo que ainda se encontra em nós e que não serve para os nossos passos rumo à ascensão espiritual. São essas as montanhas pelas quais Jesus faz a referência, e está lá, né, no próprio Evangelho, esse comentário. Né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. E um dos momentos, né, digamos assim, progredindo nós viemos sempre, mas um dos momentos assim de prova coletiva para o progresso da humanidade nós estamos passando. E a fé, com certeza, é um dos elementos que nós precisamos fortalecer em nós. Há dias difíceis? Há dias muito difíceis. Há momentos duros? Muitos. Tem notícias dificílimas, imagens que nós jamais pensamos em ver. Mas é preciso que, apesar disso tudo, a nossa fé se mantenha firme,
porque ela, a fé, né? Não esqueçamos disso, é o alimento das nossas almas. Vou repetir, a fé é o alimento das nossas almas. E nós necessitamos cultivar e fortalecer, colocar em prática nesses momentos, auxiliando aos irmãos que às vezes se encontram desolados pela perda de um ente querido. Buscar recursos através da fé, né? Porque a fé operante é isso, a gente bota a nossa cabeça para funcionar junto, buscando recursos para alimentar aquele que tem fome. Fome do corpo e fome da alma. Não nos esqueçamos dessa frase. A fé é o alimento das nossas almas. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando os nossos comentários, né, agradecendo desde já a atenção de todos. E vamos, assim, também agradecer aos irmãos da comunicação social, do 28º CEU, que esse é um trabalho importante. Esse é um trabalho muito importante, porque leva, né, a doutrina espírita aonde nos momentos de hoje não poderia chegar. Então, que a paz de Jesus esteja no coração de todos, e nós vamos fazer a nossa prece final, encerrando os nossos comentários dessa noite de hoje. Jesus querido, obrigado por esses momentos em que nós podemos estar juntos, mesmo que distantes, mas juntos de coração e pensamento, buscando relembrar lições e nos fortalecer para o momento atual. Que nós possamos, Senhor, ser multiplicadores do Teu amor, junto a todos aqueles que necessitam, junto aos nossos irmãos das nossas casas, dos nossos lares, e junto àqueles, Senhor, que embora não possamos ter contato, mas podemos levar a palavra consoladora aos corações de todos. Que Tu possas nos fortalecer, Senhor, e que nós possamos estar a Teu serviço, aonde quer que Tu necessites, na Tua seara. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.